Gravando, beleza. Bom, na última aula a gente teve que... Eu passei alguns deveres. A gente aprendeu o básico lá de looping, de ifs, se eu não me engano, ou se foi na penúltima aula. Mas a gente aprendeu o básico para poder fazer isso aqui. Esses aqui são os deveres. Eu passei 4 deveres na semana passada. E a gente vai ver por cima deles o que era para fazer em cada um. E por que eles parecem difíceis, mas na verdade é bem simples. Vamos ver aqui, começando pelo primeiro dever. Basicamente, é aquele sistema de hello world, porém aqui a gente vai fazer hello, vírgula, o nome da pessoa. A gente quer perguntar o nome da pessoa e depois falar olá e o nome da pessoa. Como que a gente faz isso? Eu tenho já o meu feito aqui em cima, né? A gente vai, primeiro de tudo, sempre escrever include, que é para incluir aquelas bibliotecas que eu tenho ali em cima. Eu escrevo isso. Isso aqui é o que? Isso aqui são as bibliotecas. Elas servem para, por exemplo, uma string. Ele define o que é uma string. Ele define o que é um printf. Para o programa já saber o que é essas coisas, para a gente não precisar falar toda vez que a gente for escrever exatamente para que servem essas coisas. Alguém foi lá e fez uma biblioteca inteira para a gente poder usar. Além dessas aí tem várias outras que podem servir alguma coisa. Na última, inclusive, que é para verificar cartão de crédito, a gente usa uma outra, que é essa math, que é de matemática. Serve para ajudar a gente, tem como fazer sem ela, só que serve para ajudar. Voltando aqui para o hello, o que a gente faz? Depois de incluir, a gente tem que fazer o nosso programa funcionar. Como que a gente faz isso? A gente escreve int main void. Basicamente aqui vai ser a cabeça do nosso programa, o que está acontecendo ali. Como a gente quer perguntar para o usuário qual é o nome dele, a gente vai e escreve string name, basicamente uma variável de nome string. Esse string ele é um tipo. Por exemplo, se eu tenho int, ele é número inteiro. Se eu tenho double, ele é número com vírgula. Se eu tenho long, ele é um número muito grande. Se eu tenho string, ele é uma frase, ou uma palavra, ou uma letra. Aí eu defino string. O nome dessa string é name. Aí pode ser o nome que você quiser, só para ficar mais fácil. Get string. Aí a gente coloca a nossa pergunta aqui dentro. Que no caso é what is your name? Barrinha para trás, N, para pular a linha e ficar bonitinho. Basicamente isso aqui. Se a gente for testar agora, por exemplo, deixa eu usar o que a gente aprendeu ali de novo para mudar as pastas e eu poder executar esse arquivo aqui, que no caso é meu novo arquivo chamado hello. Eu venho e make hello, compilou direitinho, tá funcionando. Eu venho e escrevo hello para ver what's your name. Aí eu coloco o que eu quiser, beleza? A gente já tem isso pronto, só que agora a gente precisa falar para o usuário olá e o nome do usuário, porque por enquanto não está fazendo isso ainda. Como que eu faço isso? Eu venho e uso printf. Printf é aquilo para mostrar na tela. É tipo a mesma coisa que aconteceu aqui, só que isso aqui é uma pergunta. O printf ele é como se fosse uma afirmação. Aí aqui eu vou escrever printf, o que eu quero que seja escrito dentro, hello, vírgula. E agora para puxar uma string, assim como eu estou fazendo aqui em cima, eu uso
a porcentagem S para dizer que é uma string. Se fosse int, que é número, eu usaria i, mas como é uma string eu uso S, barra n para pular a linha e ficar bonitinho. Aí eu venho fora das aspas aqui de dentro, eu coloco a vírgula e defino qual variável é essa que eu estou chamando. Nesse caso é a variável name. E eu não posso esquecer do ponto vírgula aqui do final. Agora se eu dou aqui, tá funcionando. Cadê? Aqui. Vou ter que digitar de novo. What's your name? Luiz Felipe. Hello, Luiz Felipe. Basicamente, tá funcionando. Como que eu faço agora para ver se esse dever tá funcionando? Eu venho aqui no primeiro dever e aqui fale teste seu código. Aqui fala teste seu código escrevendo no terminal as seguintes frases: check. Aí eu tenho que copiar isso aqui. Eu vou aqui, ele vai começar a conectar no GitHub, vai pedir o meu nome de usuário lá, eu coloco meu nome de usuário, a minha senha, e agora está verificando esse código que a gente acabou de escrever aqui. Vamos esperar. Pode demorar um cadinho, dependendo, se for um programa maior ele demora mais ainda. Isso aqui já é pequeno e está demorando. Vamos ver. Deu tudo certo. Aqui o verdezinho significa que deu certo. Aqui hello.c existe, hello.c compila e responde para o nome Emma e responde para o nome Rodrigo. Agora beleza, a gente sabe que está funcionando. Como que a gente faz para enviar esse dever lá para quem fez o curso de verdade, lá para Harvard? A gente vem, na verdade a gente tem que ver isso aqui primeiro que eu já ia esquecer, que é o estilo, se ele tá bonitinho, basicamente. Aqui fala que tá bonitinho, então beleza. Se tá bonitinho a gente já pode enviar. A gente vem no terceiro passo. No terceiro passo a gente vem e escreve isso aqui, que é pra gente enviar o curso lá para eles corrigirem. A gente vem, escreve, vai fazer a mesma coisa de antes, basicamente. Aqui não vai pedir meu nome de usuário e senha de novo, porque eu acabei de colocar ele ali. Só que às vezes passa algum tempo eles acabam pedindo de novo. Aqui falou que os arquivos que vão ser enviados é esse hello.c e o hello só não vai ser enviado. Por que o hello não vai ser enviado? Porque o hello já é o arquivo compilado, já é o arquivo em linguagem do computador. O hello.c é onde a gente escreveu. Aqui fala que está seguindo a política de honestidade acadêmica e se tem certeza que eu quero enviar esses arquivos. Aí ele me dá a opção de escrever yes ou no. Eu escrevo yes e vai enviar. O meu eu já enviei, não sei se vai dar erro ou algo do gênero. Não deu erro, mas beleza. O meu já tinha enviado. E agora eu posso simplesmente clicar aqui. Se eu clicar aqui, aí, clicou, open, vai abrir uma nova aba aqui lá do GitHub. Aqui eu tinha acabado de enviar o meu e ele vai dar o resultado. Aqui o resultado foi 4 de 4. Eu acertei tudo que ele perguntou lá. Aqui, ó, cadê? Nessa parte aqui, ó, eu acertei todos os 4. E esse 1 aqui é como se fosse 10, fosse nota 10 no estilo. Aí, isso aqui é o nosso hello, nosso primeiro dever que eu passei semana passada. Agora vamos para o segundo dever. O segundo dever é um pouquinho mais complicado. O Marcos me perguntou ele como fazia. E basicamente é o seguinte:
Aqui ele deu uma historinha, mais ou menos, um background do que está acontecendo. A gente tem uma população de lhamas e a cada ano essa população, um terço dessa população nasce e um quarto dessa população morre. Aí a gente tem que fazer basicamente uma equação no programa para ver, no caso aqui ele está pedindo para a gente colocar o começo, quantas lhamas começou na população, e o final, e é para o programa descobrir quantos anos demorou para aquilo acontecer. Basicamente é isso que é para fazer nesse programa. Como que a gente faz isso? A gente tem a informação que a cada ano n dividido por 3 e n dividido por 4, essas são as alterações. N dividido por 3 nasce e n dividido por 4 morre. Então, a gente tendo isso, eu vou criar outro arquivo aqui. Criei outro arquivo aqui, eu vou fechar. Deixa eu abrir esse aqui, puxar esse aqui para baixo e vou fechar esse hello. Aqui já é o nosso código completo, que eu fiz mais cedo. E a gente tem que fazer agora esse esquema de calcular quantos anos. Primeira coisa que eu posso fazer, depois de ter lido isso aqui tudo, eu descubro eu descubro aqui embaixo que o menor número que a gente pode colocar no número inicial é 9. Então basicamente eu tenho que limitar 9 para cima, né? Que eu posso colocar no nosso programa. Eu tenho que limitar para somente 9 para cima ser aceito pelo programa. Basicamente é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu comecei por aqui, você pode começar por outro lado. Por exemplo, aqui eu já dei uma ajuda, que é o começo do nosso código. Se eu colocar isso aqui, ele já incluiu as bibliotecas, já fez o programa funcionar e inclusive ele faz esses comentários aqui. Deixa eu colocar tudo reto. Beleza. Ele faz esses comentários aqui para ajudar. O que a gente tem que fazer primeiro? Perguntar pelo tamanho inicial. A gente sabe que tem que limitar a 9. Então o que a gente faz? Basicamente, eu posso fazer um while. Eu faço um while, só que eu preciso de variáveis para fazer esse while. Porque se eu coloco while e com true ali dentro, ele vai ficar repetindo para sempre. Eu preciso fazer um looping que limite a 9 e eu preciso de uma variável para isso. Basicamente aqui eu estou querendo saber o tamanho inicial, então eu vou, assim como eu fiz aqui em cima, eu vou e peço uma variável, eu vou e crio uma variável de tipo int valendo a 0. Por que valendo a 0? Eu poderia fazer isso aqui? Poderia. Porém, para eu entrar nesse looping aqui, eu coloco o 0, porque aí ele vai ser menor do que 9. Beleza. Agora eu já tenho a nossa variável. Já tenho a nossa variável start. Então eu posso fazer o nosso looping. Eu vou deixar aqui. Vamos ver aqui, beleza. O que eu fiz nessa parte aqui? Deixa eu terminar de escrever. O que eu fiz nessa parte aqui? Basicamente eu perguntei ao usuário qual que é o tamanho. Porém, antes o que eu fazia antes? Eu fazia isso aqui, int start, só que eu já defini que a nossa variável existe. Então não preciso definir que ela existe aqui de novo. Eu posso simplesmente colocar start, que é o nome da nossa variável, é igual a peg a uma int, que é o nosso tipo, e o programa vai perguntar ao usuário isso aqui.
eu preciso definir um motivo para esse looping estar acontecendo. Então eu coloco entre parênteses o motivo. Qual que é o motivo? É start ser menor do que 9. Esse é meu motivo para estar aqui. Por quê? Para estar dando esse looping. Por que menor do que 9? Porque é o mínimo que eu posso ter lá no meu programa, que eu posso aceitar. O no dever já definiu que o menor tamanho de população permitido é o número 9. Então, eu tenho aqui um looping que só aceita, por exemplo, deixa eu iniciar aqui, fazer um make population. Deu certo, compilou. Eu vou executar ele agora e perguntou ali pra mim, aqui embaixo, qual que é o tamanho inicial. O tamanho inicial eu vou colocar 7, não deu. Menos 40, também não deu. Vou colocar 7,9, não deu. 8,9, na verdade ali deu 8 mais 9, 8,9, não deu. Se eu coloco 9, ele funciona. Só que aqui eu não coloquei para fazer nada ainda, né? Aqui eu voltei ao início, mas ele permitiu eu usar o 9 porque eu fiz isso nesse looping aqui. No caso, nesse looping aqui, aquele ali é o que eu já tinha feito. Agora eu preciso que o programa pergunte pelo tamanho final. Eu tenho uma população de tamanho inicial, com o tamanho inicial, eu quero perguntar agora o tamanho final daquela população para o programa, no final das contas, descobrir quantos anos levou para acontecer aquilo. Aí eu venho e coloco aqui o mesmo esquema que eu fiz aqui, praticamente. Eu posso simplesmente copiar aqui embaixo, definir um outro nome para a nossa variável, para não repetir. Coloco aqui eu mudo a nossa pergunta, coloco que é para definir a variável end e não mais a variável start que eu estava usando aqui em cima. Aqui, qual que é a nossa... Qual que é o problema que a gente... Qual que é o motivo para esse loop estar rodando? Basicamente, se a gente for ler aqui, ele fala aqui, ó, seu programa deveria depois perguntar pelo tamanho final da população. A gente está fazendo isso agora. Se o usuário colocar algum número menor do que o tamanho inicial, ele deve ser perguntado novamente. Então, eu tenho um menor tamanho é 9. Eu vou colocar que não aceita menos que 9 ali? Não. Por quê? Porque se for 10 e eu colocar 9 no final, ele vai aceitar. Se eu colocar aqui é end, se eu colocar, calma aí, se eu colocar isso aqui, ele vai aceitar só tendo isso em mente. Ele não vai levar em consideração a variável start. Então o que eu faço? Eu coloco que não pode parar esse looping enquanto end não for maior do que start. Então, ó, while enquanto final for menor do que início, eu quero que repita essa pergunta aqui para mim. Eu já defini isso aqui. Eu poderia, inclusive, igual eu fiz aqui em cima, juntar os dois para ficar bonitinho, as duas variáveis. Mas aqui, como eu estou fazendo por esses comentários aqui, fica melhor de ver, beleza? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o número de anos até chegar no resultado desejado. Como que eu faço isso? Basicamente, a gente tem lá o começo já, a gente já tem o final, a gente quer saber quantos anos leva para conseguir aquilo. No primeiro ano, em um ano, o que acontece? A população, 1/3 dela nasce e 1/4 dela morre. Então o que eu tenho
basicamente fazer. Vamos tentar fazer somente de um ano por enquanto. O que eu faço aqui? Eu poderia pegar aqui o número start mais eu coloco que start dividido por 3 menos start dividido por 4. Eu tenho esse negocinho aqui. O que é isso? A população inicial. Aí, 1/3 da população inicial vai nascer, então é mais. É a população mais o pessoal que nasceu, menos o pessoal que morreu. Isso tudo, ele é igual. Deixa eu ver qual variável. Deixa eu ver qual variável que eu defini. Defini a variável result. Isso tudo vai ser o nosso resultado. A gente definiu uma variável chamada result para isso. Eu não posso esquecer do ponto vírgula no final. E agora a gente tem essa variável aqui. No primeiro ano, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver se compila. Eu só estou esquecendo de alguma coisa. Compilou. Pediu o valor inicial, eu vou ver, sei lá, 15 e 14. Na verdade, tem que ser maior, tinha esquecido. 16, eu não pedi pra... eu esqueci de pedir pra aparecer na tela. Erro meu, foi mal. Deixa eu ver... result. Beleza? Definir aqui sendo int. Nós temos a nossa variável result int e eu chamei ela para aparecer. A barrinha para trás de n é para pular para a próxima linha. Eu vou dar um make, que é para compilar. Vou executar e vamos tentar de novo. Deu 17. Basicamente, se eu fizer essa continha aqui, vai dar 17, que vai ser a nossa população, nesse caso, depois de um ano. Agora, o que eu preciso fazer aqui? A gente tem nossa população depois de um ano e eu preciso agora saber como calcular quantos anos usaria para ser feito aquilo ali, para a população mudar desse jeito. Então, eu podia até deixar isso aqui para servir como debug, que é pra gente ver o que está acontecendo com os números dentro do nosso código. A gente pode deixar isso aqui para tirar no final. Eu fiz aqui em cima, eu vou precisar ficar olhando o código de cima porque aqui foi muito tempo para pensar o que eu precisaria fazer. Eu defini uma int, um número chamado ano, uma variável chamada ano, igual a 1. Por quê igual a 1? Porque aqui em cima eu já tinha feito aquela continha, então a gente vai começar do ano 1. Se eu já fiz essa continha aqui, a gente já tem o ano 1, então começa por aí. Eu fiz um looping, que é resultado menor do que o final, e aqui é para contar a quantidade de anos. Beleza. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu vou definir uma variável que eu posso chamar de como eu quiser. Aqui eu escolhi sendo ano, para ficar mais fácil de olhar. Eu fiz um looping que define... Por que eu defini resultado menor do que fim? Basicamente, é porque enquanto o resultado for menor do que o fim, no caso o fim, a nossa variável fim é o fim que a gente escolheu, nesse caso aqui seria 16, da última vez que a gente colocou aqui, seria resultado isso aqui. Por exemplo, o início mais início dividido por 3 menos início dividido por 4. Esse carinha aqui, ele vai aumentando. Por mais que às vezes aumente pouco, ele vai aumentar.
Ele sempre vai aumentar. Então eu defini um looping para sempre rodar essa equação. Vou copiar ela aqui. Vou colocar ela aqui embaixo. O looping ele sempre vai rodar e sempre vai mudar o valor de result, o valor de resultado. Aí, como ele vai aumentar, uma hora ele vai chegar no nosso topo, no nosso número que a gente quer, que no caso é 16, aqui embaixo que a gente colocou. Uma hora ele vai chegar, porque ele aumenta. Então, igual aqui, gastaria menos de um ano o que a gente fez, porque o resultado deu 17 em um ano. Então já passaria o 16, que é o número que a gente quer, para dar 17, que daria só um ano. Então, se o resultado é menor do que o final, eu quero que ele contabiliza quantas vezes for passar por esse looping. Como que eu faço isso? Eu defini uma variável chamada year, uma variável chamada ano aqui em cima. Então, ela vai ser meio que meu contador. Primeira vez que passou, contou um ano. No caso, passou aqui em cima, contou um ano. Aí ele vai passar de novo, contou 2. Ele vai voltar, ele vai verificar se o resultado já está maior que o fim. Se não tiver, ele volta para o looping, passa por aqui de novo. E ele vai aumentar mais um ano na nossa variável. Então eu coloco year. Eu posso colocar igual a mais um. Posso colocar isso. Só que fica bem mais legal se eu colocar isso aqui. E bem mais simples de ver. Você já imagina que esse mais seja aumente 1. Como menos seja diminua 1. Eu vou deixar isso aqui. Agora a gente já tem um resultado. A gente já tem uma quantidade de anos. Deixa eu compilar o programa. Nesse caso aqui eu esqueci aonde. Ah tá, esqueci o ponto vírgula aqui. Compilou. Eu vou executar agora. Agora eu quero um tamanho inicial. Se eu não me engano, eu mandei aqui para testar. Não, eu não mandei número de teste. Mas eu lembro de 9 e o tamanho final 18. Eu esqueci de fazer, esqueci de voltar a resposta. Isso aí a gente faz isso aqui rapidinho, calma aí. Esqueci de mostrar o resultado pra gente, o que deu. Então eu coloco years igual a... O nosso ano, ele é uma int, então eu coloco esse sinal de porcentagem e i para definir que é uma int. Eu pulo a linha para ficar bonitinho. Na verdade aqui eu não preciso. Não, eu pulo a linha para ficar bonitinho. Vírgula para mostrar que mudou de contexto aqui dentro. Eu coloco o nome da nossa variável que a gente quer, que no caso é year. É year ou years? É year. Então, vou ter que reiniciar esse terminal porque ele bugou. Vou dar um change aula, beleza. Make population. Eu esqueci um ponto vírgula aqui de novo. Aí, beleza. Agora eu executo ele. Esse programa que a gente acabou de fazer. Pedi um tamanho inicial, pedi um tamanho final. E ele não me voltou. Eu executei o certo? Executei. Ué, o programa bugou. Terminal. Deixa eu ver qual que é o erro aqui. Se eu esqueci de alguma coisa. Printf.
isso aqui tá funcionando aqui. Por algum motivo ele buga nessa parte, mas não tem nada de diferente. Pode ser uma vírgulazinha sequer, já pode dar erro. Uma vírgula que esqueceu. Esse if aqui, ele é basicamente, aqui eu iria verificar. Eu vou voltar a pegar esse programa aqui de cima, que ele já está pronto. Eu iria verificar a quantidade de anos aqui. Porém, daria uma coisa errada. Porque se eu colocasse 9 como população inicial e 9 como população final, o certo seria dar 0 anos. Só que ele começa a dar 1, porque eu já defini o int ano como 1. Então, eu teria que fazer um if, seria start, no caso início, igual ao final. Se os dois são números iguais, eu quero que ele fale que não muda nenhum ano, ele mantém o ano 0. Aí, ou se não for igual, eu quero que ele fale justamente isso aqui, que é anos, nossa int, que tem o nosso resultado, que no caso é year, e assim dá o resultado. Eu vou reiniciar isso aqui para executar o programa de cima, que já está pronto. Vou executar ele. Tanaps set1. Mudei de pasta para executar ele. Eu colocaria para executar population. De início seria 9, de final seria 18 e ele voltaria a quantidade certa pra gente. Como que eu faria para enviar esse dever no final? Eu olharia aqui no dever 2, eu coloquei, aqui no final, seria check, pra gente testar ele. Aí vai fazer a mesma coisa de antes, mesma coisa que a gente fez lá no hello, vai fazer aqui. Perguntou o meu nome, porque eu passei um tempo sem fazer isso. Já faz um tempo que eu coloquei pela primeira vez. Vamos ver. Tá verificando. Enquanto tá verificando, eu vou dar uma olhada aqui embaixo no que aconteceu. Aqui, ó. É isso que deu errado. Por quê? O que aconteceu aqui? Quando a gente faz isso aqui, eu quero que ele mude o resultado. Porque não vai aumentar só uma vez. Não vai ser o mesmo número todo ano. Então eu quero que a cada ano mude o número. Eu quero como se fosse juros compostos, por exemplo. O que eu fiz aqui em cima, que eu esqueci de fazer aqui embaixo. Eu basicamente peguei aqui em cima e defini isso como sendo start e peguei esse result. O resultado vai mudar aqui embaixo. A cada vez que passa no looping, ele vai mudar. E ele vai mudar como? Ele vai mudar para ser o próprio, para ser ele próprio, mais ele próprio dividido por 3, menos ele próprio dividido por 4. Deixa eu tirar esse aqui. Apesar de não fazer diferença, fica mais bonitinho. Vamos ver se o erro era isso mesmo. E aqui, deixa eu aumentar essa parte aqui pra gente ver. Aqui tá a nossa checagem que a gente mandou fazer ali pra ver se tá tudo certo. E ele tá tudo certo. Ele existe, ele compila, ele não aceita valor menor do que 9.
ele não aceita um valor final menor do que um valor inicial, ele não aceita um valor decimal, um número decimal de lhamas, porque não tem como. Ele consegue entender qual é o valor inicial com o valor final, ele entende que é 0. Ele consegue iniciar a população em 1200. Ele rejeita populações inválidas. E depois aceita a população com o número 9. Ele rejeita uma vez, depois aceita o número 9. Ele rejeita uma vez, depois aceita o número 20. E ele entende uma população que tem o número 100, que inicia como 100. Agora a gente pode checar aqui o estilo. Eu não estou vendo aqui onde que eu coloquei para enviar. Aqui, ó, vamos ver. Ó, eu coloquei o estilo. Lembra que no hello deu tudo certo. Aqui já apareceu o nosso código escrito e com um negocinho verde aqui. O que é esse negocinho verde? Basicamente esse negocinho verde é para eu dar um espaço para ficar mais entendível. Aqui nesse caso é em while. Onde que tá? While result. É porque eu coloquei para verificar esse aqui de cima. No caso aqui, o while result, aí eu colocaria um espaço aqui. E eu colocaria para verificar de novo. E agora aparece aqui. Tá bonito. E agora para enviar, eu não coloquei o código aqui, mas assim que eu terminar a aula eu coloco para quem quiser enviar. E é isso aí. Agora a gente tem o terceiro dever, que é um dever um pouquinho mais complexo. Ele não tão complexo quanto esse último aqui, ainda mais pelo tamanho que a gente percebe, né? A gente vai para o terceiro dever, que é o programa do Mario. Basicamente ele vai pedir uma altura. Aqui nesse caso deu altura 8. Ele vai ter 8 de altura, 8 bloquinhos de altura, e ele vai ir aumentando de cima para baixo. Por exemplo, aqui embaixo tem 8, aí depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim vai, pelo valor que a gente quiser. Aí aqui a gente define um limite. A gente quer um valor que seja entre 1 e 8. Ele não pode aceitar outros além desses. E se não tiver entre 1 e 8, deve refazer a pergunta até conseguir o resultado que a gente quer. Eu vou fazer um novo arquivo chamado mario.c. O .c, lembrando que ele é para avisar para a nossa IDE, que é esse sistema que a gente está usando, que ele é linguagem C. Basicamente a gente pode iniciar ele. Eu vou puxar aqui para baixo, vou diminuir aqui para ficar mais visível. Eu vou mudar agora de pasta, porque eu mudei para ir para essa pasta que eu tô. Beleza. Agora eu já tenho aqui o nosso programa para a gente escrever. Eu tenho o meu programa já feito aqui em cima, que ele funciona exatamente daquele jeito lá. E eu começo onde? Basicamente eu tenho que começar toda vez incluindo as bibliotecas. Eu vou incluir a standard.io.h e a cs50.h, porque essas duas são as principais para todos esses deveres. Só nessa credit, que é o quarto dever que eu usei, mas você pode fazer sem usar, uma biblioteca a mais, que é a biblioteca de matemática. Vou voltar para cá. Vou incluir essa biblioteca. Vou fazer o nosso programa funcionar.
Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado, não tão complicado. Tanto é que para ficar mais bonitinho eu coloquei isso aqui para não ficar tanto programa rodando aqui, deixa eu ver, rodando aqui dentro. Aí eu peguei isso aqui e fiz basicamente para ficar bonitinho, mas pode fazer sem isso. A gente vai fazer agora, refazer do zero isso, tá? Eu vou mostrar por que eu fiz isso aqui basicamente. E isso aí, vamos ver então. Deixa eu diminuir aqui. Pensando, pode ser que fique melhor colocar o terminal aqui do lado. Acho que fica melhor. Beleza. A gente já iniciou o nosso programa. E agora a gente quer o que? A gente quer que ele faça essas hashtagzinhas aqui. Então, primeira coisa, a gente vai pedir a altura. Assim como aqui em cima a gente pediu a altura, a gente vai, por exemplo, a gente pega uma int, é uma int mesmo, porque não tem como ter número com vírgula, e é entre 1 e 8. Se fosse número infinito, a gente talvez precisaria pegar uma long, por mais que seja longa, às vezes seria melhor pegar uma long. A gente define uma variável de tipo int. Qual o nome? Pode ser o nome que a gente quiser. Eu vou colocar altura. E eu defino essa variável para pegar uma variável com o usuário. No caso, getInt. E eu quero que pergunta, vou colocar em português. Eu quero que pergunta ao usuário qual que é essa altura. Basicamente eu tenho isso aqui. E agora, o que eu faço com essa resposta que a gente tem do nosso usuário? Eu posso começar a já colocar na tela as hashtags. Como que eu faço isso? Eu poderia, por exemplo, fazer um while definir aqui em cima um index, só pra gente fazer um looping. Eu vou colocar aqui, sei lá, enquanto o i for menor do que a altura, eu quero que dê printf. No caso aqui eu quero hashtag. Vamos ver o que acontece com isso aqui. I++ para aumentar. Esse I++ ele faz voltar aqui no looping. E ele aumenta aqui, por exemplo. Começa com 0, aqui é 0. Passou uma vez, aqui vira 1. Passou outra vez, vira 2. E assim vai até chegar no tamanho que a gente pediu, que o usuário pediu ali, para ser a altura. Vamos ver o que acontece. Se eu... qual que é o nome desse? É Mario. Eu vou fazer um make Mario. Aqui deu erro por quê? Eu escrevi void main void, é int main void, tá, beleza. E compilou. Pode ver que apareceu aqui em cima. Se eu digitar ls, que é para listar todos os arquivos, apareceu ele aqui, agora em verde com asterisco, dizendo que é um executável. Eu vou, calma aí, clique errado. Eu vou e executo o Mario. Ele perguntou uma altura, eu vou colocar, por exemplo, 9. Por mais que ele ainda aceite, é só para testar. E ele coloca 9 hashtags aqui. Beleza, a gente já tem uma base. Agora a gente precisa limitar essa máxima entre quais números pode. Como que eu limito isso? Basicamente, como eu fiz lá no população, eu uso o while. Eu posso. Eu vou definir essa int altura de novo, sendo 0. Na verdade eu posso definir ela sendo só isso aqui. Posso fazer isso mesmo? Vamos ver se eu posso fazer isso. Porque olhando assim complica um bocado. Vamos olhar como um todo. Eu defini isso aqui, beleza.
enquanto a nossa altura for menor do que 8, que é o que está pedindo aqui, não é? Se não estiver entre 1 e 8, então é menor ou igual a 8, eu quero que ele, eu vou definir esse aqui, eu quero que ele faça o que está aqui dentro. E quando eu colocar algum número, quando o usuário coloca algum número, por exemplo 7, na verdade aqui é maior, né? Coloquei errado, que eu quero limitar. Eu colocar, por exemplo, 7, ele vai aceitar. Ele não vai, por exemplo, se eu colocar 9, ele não vai negar. Pera, ele vai negar. Buguei tudo aqui. Colocou mais do que 8, ele nega. Colocou menos do que 8, ele aceita. E agora, se a gente iniciar isso aqui, eu vou iniciar isso aqui de novo. Vamos ver. Vou dar um make, vamos ver se vai compilar, se vai dar algum erro. Compilou. Eu vou executar. Ele não executou. O que deu de errado que não executou? O Mario, deixa eu ver. Aliás, Mario. Eu tô mandando aqui, por algum motivo ele não executou. Deixa eu mudar aqui o que eu acabei de fazer, pra ver se ele executa. Vamos ver. No caso, vou dar um make. Não sei o que deu de errado. Aqui é porque eu não defini a int, né? É porque tem duas int definidas, beleza. Compilou, vamos ver se executa. Executou. Por que não estava executando antes? Vou colocar aqui. Eu vou pegar aqui de novo, vamos refazer isso aqui. Vamos ver. Enquanto a altura for maior ou igual a 8, eu posso simplesmente colocar maior do que 9. Eu quero que ele execute isso aqui. Aí eu defino isso aqui para ser igual a 0. A nossa variável é uma int. Altura igual a 0. Enquanto a altura for maior do que 9, que nesse caso, é por isso que não executou aquela hora. Eu vou começar aqui por baixo, mais fácil, para mostrar isso. For menor ou igual a 1, agora vai executar, por isso que não estava executando. Compilou e executou. Agora a gente teve, o programa perguntou a gente. Eu coloco aqui, por exemplo, menos 5, ele não vai. Coloco aqui, por exemplo, 0, ele não vai. Coloco 1, ele não foi também. Calma aí. Não, mas isso está certo. Eu tô errando pacas hoje, viu? Vou dar restart. Eu fiz isso aqui tem algumas horas só. Tudo bugando. Vamos ver. Change directory aula. Eu vou dar um make Mario. Compilou. Mario. Ele não compilou de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas aqui vai dar spoiler. Vai dar spoiler do que a gente tem que fazer. Beleza. Vamos testar desse jeito aqui. Vamos ver se vai. Perguntou. Se eu peço 1, ele responde. Beleza. Se ele respondeu é porque tá funcionando. O motivo de ter respondido eu não sei. Mas beleza. Agora, a gente, lembrando aqui, é que tem que ser um valor entre 1 e 8. Um valor entre 1 e 8. Então tem que estar só entre esses dois meios.
E eu preciso definir agora para ele verificar se... para ele me... cadê aqui? Para ele não aceitar o que o usuário escrever se não for entre 1 e 8. Eu tenho que verificar isso para ver. Aí o que eu faço? Existe isso aqui, que significa ou, e existe isso aqui, que significa e. Basicamente eu quero que, por exemplo, se eu fosse usar esse i, obviamente ele não vai funcionar. Mas se eu fosse usar esse i, eu queria que, sei lá, o 1 fosse maior do que a altura e que outra variável, por exemplo, variável fosse igual a 17. Aí daria tal coisa. Aí ele entraria nesse looping. Seria isso que seria esse i. Mas como a gente está fazendo entre dois números e eles não se cruzam, eles vão para o lado opostos, eu tenho que colocar ou. Então aqui a gente tem a nossa altura sendo maior do que 8, que é o nosso limite. Aí quando passar, por exemplo, 11, ele vai negar por aqui. Quando colocar menos 2, ele nega por aqui. Aí eu vou testar agora para ver se está funcionando. Compilou. Mario, eu vou colocar 18, não foi. 17, não foi. Vou colocar menos 15, não foi. Se eu colocar 7, aí foi e mostrou as 7 hashtags aqui. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a escadinha. A gente conseguiu fazer ele mostrar 7 hashtags aqui, inclusive. Então eu posso deixar isso para depois. Eu fiz as 7 hashtags aparecer aqui com o número que eu coloquei. Agora eu preciso fazer a escadinha. Como que eu faço essa escadinha? Eu fiz aqui, foi um looping para... basicamente ele conta, por exemplo, o número 7 que eu coloquei. A primeira linha que ele vai escrever é a linha de cima, não é a linha de baixo. Ele não vai subir, ele vai descer. Então eu tenho que pensar na linha de cima primeiro. Eu quero que a linha de cima ela tenha só 1 e ele tenha aquele espaço. Lembrando que a escada ela tem que estar do lado de cá e não do lado de cá. Porque, por exemplo, se eu fizer aqui, no caso, vou definir, cadê? Vou pegar esse for, que aí fica mais fácil. Que para i, eu acabei de definir i sendo 1, enquanto i for menor ou maior, menor ou igual a altura, a toda vez que passar pelo looping o i vai aumentar e ele vai ir até chegar na altura que a gente quis. Então a gente vem for aqui, nowhere, beleza. A gente vem e coloca printf. Nesse caso aqui vai ser hashtag. E basicamente é isso. Se eu não tiver esquecido de alguma coisa, para aí ele vai repetindo isso, fazendo uma escadinha. Vamos ver se compilou. Compilou. Mario 7. Ele deu print. Eu esqueci de definir aqui. No caso seria o printf para pular de linha, porque ali ele acabou fazendo a mesma coisa. Então eu faria isso aqui, daria make Mario 7. Agora ele desce, beleza. E eu preciso fazer a escadinha. A escada ela precisa ser do lado de cá, igual tá aqui. Ela precisa ser do lado de cá e não do lado de cá, igual a gente iria fazer. Por exemplo, aqui. Aí depois faria aqui de novo. No caso aqui seria 1, aqui 2,
3, 4 e ali assim ia descer a escadinha para esse lado. A gente precisa inverter o lado, mas como que a gente inverte o lado? A gente pode inverter o lado usando espaço. Então a gente pode pensar, por exemplo, nesse looping aqui, que é o que? A gente pode definir uma variável, que ela, no caso ali eu coloquei A1, eu vou usar A1 também, que é igual a altura, igual a 7, naquele caso ali, é igual a 7, menos o i, que é o index que a gente colocou aqui. Então o que acontece quando a gente passa por aqui? Basicamente ele faz 7 menos 1 na primeira linha, então a gente vai ter 6 espaços na primeira linha. Aí vai pular de linha, nesse caso aqui, né? Eu coloquei para pular de linha. E vai, quando ele voltar no looping aqui em cima, ele vai passar de novo. Cadê? Altura. Ele vai aumentar o i, que era 1, ele vai passar para 2. Aqui vai ser agora 7 menos 2, que vai dar 5. E na segunda linha ele vai ter 5 espaços. É basicamente isso que eu tenho que fazer aqui. Eu faço isso também. Eu posso simplesmente fazer com hashtag. Vamos ver se vai. Eu esqueci de colocar ponto e vírgula aqui. Make. Ele fez, porém, calma aí. Eu não defini para ele repetir em escadinhas. While, nesse caso aqui é a A1 maior do que 0. Eu defino isso aqui. Deixa eu pegar esse código e passar ele para cá, aqui para dentro. E A1 vai diminuir até chegar no 0. O que eu fiz aqui? O que é isso aqui? A1. O que eu acabei de escrever? Eu coloquei aqui a nossa altura, nosso A1 aqui. Ele é igual à altura, que é igual a 7 menos 1, então agora ele vai ser 6. E eu fiz um looping para ele escrever as hashtags. No caso, esse aqui tem que ficar fora do looping. Para ele escrever as hashtags na frente um do outro e com quantidade certa. Que, por exemplo, o A1 agora ele é 6, então ele é maior do que 0, então se aplica para entrar no looping, ele vai entrar, o A1 vai mudar, quando passar por aqui ele vai diminuir por 1. A1 agora passou a ser 5, aí vai, cada hora passando ele vai diminuindo e adicionando 1. Vamos ver. Make Mario 7. E agora ele está fazendo. Porém aqui, como eu fiz esse esquema aqui no começo, eu só mudei agora, acabou saindo a cabeça para baixo porque aqui era para ser um espaço. Aqui eu comecei fazendo isso aqui. Para escrever isso, eu teria que inverter para fazer escadinha. Porém, você já percebe aqui aonde ficaria os espaços do nosso programa. Aí agora, aqui embaixo, aqui embaixo, eu colocaria um int A2. Eu defini isso ali em cima, mais um int A3 é igual a 1. O que é esses ints aqui? Basicamente aqui já é pra gente colocar, nessa parte aqui já é pra gente colocar as hashtags nos lugares certos. Então aqui o que está dizendo? A gente tem o nosso A1, que ele é
i, no caso lá, se for 7, ele, na verdade aqui ele passou para, ele vai chegar em 0. Nesse caso aqui o nosso, não, mentira, tô confundindo aqui. Ele vai ser 7 mais 1, que no caso é 8. Aí se eu peguei aqui o while, deixa eu passar aqui para baixo já para dar certinho. Se o nosso A2, que no caso aqui seria 8, for maior do que 1, que é o nosso A3, eu quero que ele vai colocando isso aqui. Mas o que significa isso, basicamente? Por que eu fiz isso para criar esse looping? Assim que eu entrar nesse looping aqui, o que vai acontecer? Ele verificou que isso aqui é verdade, ele passou para cá e deu um printf. Ele vai passar, aí ele vai calma, buguei. Eu tô confundindo tudo aqui. Vamos lá, recapitulando. Int é 1. Eu falei errado. Int é 1. Nesse caso aqui, eu tenho ele sendo 2 aqui. Então, A3 é maior do que 2. Ele vai repetir isso e vai repetir uma vez. Por que ele vai repetir uma vez? Porque assim que esse aqui chegar aqui, ele vai aumentar e vai virar 2. Então, A2 não vai ser maior do que A3 mais. Ele vai ser igual. Então ele vai parar de fazer esse looping e vai sair do looping e assim voltar para o for, que é outro looping. Então nós temos 2 loopings dentro de um looping maior. Eu sei que ficou confuso, ainda mais comigo falando, que eu estou confundindo as letras que eu próprio coloquei nela aqui. Mas beleza, acho que agora deu para entender direito. Ele vai pegar primeiro 7, o nosso A1 aqui em cima, ele é a altura menos o i, que nesse caso é 1. No caso é 7, igual aqui eu estava colocando 7 menos 1 dá 6. Então, enquanto 6 for maior do que 0, eu quero que coloque espaço. E quando chegar aqui no final, ele vai passar de 6 para 5, aí vai repetir, vai colocar mais um espaço, 5 para 4, vai repetir, colocar até terminar isso aqui. E quando terminar esse looping, ele vai, calma aí, deixa eu tirar esse aqui, porque ele é aqui embaixo, agora que eu vi ele ali. Ele vai passar para as hashtags. As hashtags, ela funciona com um looping simples aqui, que é int A2 é igual a i, que é nosso index, que ele é igual a 1, 1 mais 1 é 2. Então a gente tem que o A2 ele é sempre 1 maior do que o index. Aqui o A2 ele é 2 nesse caso. E o A3, sempre que ele passar por aqui, ele vai refazer o looping, sempre que ele passar por aqui ele vira 1 de novo. Então ele virou 1, então nosso A3 ele é 1. 1 é menor do que 2, então ele faz isso aqui dentro. Quando ele passa por aqui, o A3 ele vira 2. Então ele já não faz mais o looping. Aí ele continua, corta para a próxima linha para conseguir fazer a escadinha. E quando chega aqui, ele volta para o nosso looping maior. Que aí o int i, que era igual a 1, por ele ter terminado o looping, ele aumenta e passa a ser igual a 2. E assim vai. A altura menos 2, no caso vai ser 7 menos 2, 5. Vai passar 5 vezes por esse looping. Vai vir aqui, ali, o 2 mais 1, vai ser 3.
o nosso A3 ele é igual a 1, ele vai passar 2 vezes por esse looping. Na primeira vez ele passou só uma, e assim vai fazendo e vai aumentando até formar a escadinha. Se eu executar aqui, vamos ver se eu esqueci de alguma pontuação primeiro, né? Não esqueci de nenhuma pontuação, então executa. Eu dou a altura de 7 e ele fez a escadinha igual a gente estava querendo lá no início, lá no dever. Essa aqui é basicamente o que a gente está fazendo, o que a gente fez aqui. Agora, beleza, a gente tem aqui tamanho 8, vamos ver se dá certo com o tamanho 4. Deu certo com o tamanho 4, vamos ver se dá certo com o tamanho 2, vamos ver, 2, deu certo com o tamanho 2. Agora eu quero ver se dá certo com o tamanho 18, não deu certo com o tamanho 18. Tamanho 98, não deu certo com menos 98. Só dá entre 1 e 8. Agora, pra gente... eu não mandei aqui, eu preciso mandar depois. Vou pegar desse aqui. Vou mudar de credit para Mario. Eita. Mario, esse é o low, acho. Vamos ver se é. Não, então esse é o easy. Eu não consigo lembrar agora. Eu teria que sair aqui para ir lá no site deles para pegar o de checagem. Assim que a gente terminar isso, que no caso vai ser agora, eu vou mandar lá o link pra gente testar. Não deu, como já passou uma hora, não deu pra gente ver esse quarto dever aqui, que é o dever de crédito. Que é pra gente, por exemplo, eu vou mostrar mais ou menos aqui por cima. A gente pergunta um número, você vai perguntar um número que seja válido de algum cartão. Ele vai ver qual cartão que é, Amex, Mastercard, Visa. Aqui eu acho que eu nem tô com o código terminado, pra falar a verdade. Tá faltando só terminar essa contagemzinha aqui. Aqui embaixo, na verdade. Aí ele tem que definir se o cartão ele existe de verdade, se ele tem como existir de verdade, por uma equaçãozinha, que é essa equação aqui do algoritmo de Loom. A gente tem que programar um código com isso aqui e definir se é Mastercard, se é Visa ou se é American Express. Se não for nenhum dos três, é inválido. A gente tem que definir isso e a gente pode ver esse dever na próxima aula, no comecinho dela, e a gente já vai passar para a próxima parte da programação. Beleza? Então é isso aí. Eu tava meio perdido nessa aula, não sei porquê, eu tava esquecendo qual era o algoritmo, qual caractere que eu tava querendo aqui, mas acho que deu pra entender. Qualquer coisa vocês mandam aí. Esse vídeo já ele vai ser postado no YouTube também, então valeu. Nossa senhora.